Bom dia, bem-vindos à Antena Aberta desta sexta-feira, em que vamos olhar para as contas da Caixa Geral de Depósitos. Isto no dia em que vão ser exatamente apresentadas as contas pela nova administração da Caixa. Paulo Macedo é o novo presidente do Banco Público e há desde já a informação que a Caixa Geral de Depósitos registrou no ano passado um número recorde de prejuízos, um número que ronda os 1,9 mil milhões de euros. E trata-se de uma subida extraordinária, se tivermos em conta o valor dos prejuízos alcançados no exercício de 2015. Nessa altura, o prejuízo da Caixa foi de 171 milhões de euros. Agora, o valor é quase de 2 mil milhões. Cláudia Costa. Apesar do montante de perdas atingir um valor recorde até agora, cerca de 2 mil milhões, ainda assim fica abaixo dos 3 mil milhões de euros inicialmente previstos. Segundo o Jornal de Negócios, este desempenho poderá levar a que a injeção de dinheiro fresco a realizar pelo Estado nas próximas semanas fique aquém do combinado com Bruxelas, ou seja, um máximo de 2.700 milhões. Ora, a redução do esforço público na Caixa Geral de Depósitos seria bom para o déficit, uma boa notícia para as contas do Estado, mas a última palavra pertence à Comissão Europeia, que tem aqui um papel determinante. Ao que tudo indica, a diferença entre o valor de prejuízos a apresentar esta tarde por Paulo Macedo e as previsões iniciais resulta da diminuição dos créditos em incumprimento. Ou seja, o Banco Público conseguiu recuperar mais dinheiro do que estava à espera. A recapitalização da Caixa Geral de Depósitos deverá estar fechada até ao final deste mês de março. Os pormenores deverão ser conhecidos mais logo na apresentação de resultados. Muito bom dia, Helena Garrido, é comentadora de assuntos de economia da Antena 1. Helena, como é que se explica que no ano passado os prejuízos da Caixa rondem os 2 mil milhões de euros, quando o valor de 2015 tinha sido 171 milhões de euros? Bom, há duas explicações fundamentais e o peso de cada uma delas é difícil de apurar. A primeira explicação é a degradação sucessiva da economia. A economia portuguesa levou muito tempo a recuperar, o que conduziu, obviamente, a problemas crescentes nas empresas. Eu diria que isso tem um peso reduzido e a outra explicação está relacionada com a forma como se calculam as perdas associadas ao crédito concedido. Como nós sabemos, esse palavrão que todos nós passamos a dizer que são as imparidades, essas imparidades são calculadas com base em modelos que os bancos têm, modelos que fazem abordagens globais, mas depois abordagens também setoriais e, em alguns casos, empresa a empresa. E no quadro desses modelos, os bancos têm alguma margem de manobra para considerar que os créditos não estão perdidos e basicamente essas tais imparidades que depois provocam estes prejuízos, essas tais imparidades... As imparidades, para que os ouvintes percebam, é muitas vezes a diferença entre aquilo que está registado, por exemplo, no que diz respeito ao imobiliário, nos bancos e o valor efetivo desses bens, dessas casas, por exemplo, no mercado. Exatamente. Esse é um dos aspectos, que é a diferença entre o valor do crédito concedido ou dos imóveis que os bancos têm no seu balanço, mas também a perspectiva de recuperar o crédito concedido a empresas ou até a participação em alguns negócios como acionistas. E, basicamente, como isto é feito com base em modelos, no caso do imobiliário pode ser relativamente fácil, no caso do crédito é preciso levar em consideração se a empresa é capaz de pagar o crédito e isso tem alguma margem de discricionariedade no sentido de depender da avaliação que se faz em relação ao futuro da empresa que tem o crédito. É aí que entra uma grande margem de erro.
de discricionariedade até, Sim, não claro. é? Eu posso É escolher. quase uma avaliação, não diria tanto, mas quase subjetiva. Exatamente, subjetiva. Penso que é o termo correto. Há alguma dose de subjetividade, embora como aquilo que estamos a dizer não é totalmente consensual, porque, por exemplo, o ex-administrador, o ex-presidente da Caixa Geral de Depósitos, António Domingos, considera que há ali grande margem de objetividade e, por isso, também ele foi muito longe no registro das imparidades. Há alguns critérios, mas há aqui alguma margem de manobra que deixa às administrações poder para decidir se devem ou não devem registar aquelas perdas. Helena, E por isso é isso que se explica, é isso basicamente que explica as diferenças. Valor. Helena, eu ia interromper-te no sentido de tentarmos perceber a tua opinião em relação a essa avaliação das imparidades que foi feita por António Domingos, que atirava para um valor, imagino que bastante superior a este que se vem a verificar no que diz respeito aos prejuízos da Caixa Geral de Depósitos, porque aquilo que estamos a inferir, nós leigos na matéria, é que, afinal, os prejuízos não são tão elevados, quer dizer, são menos elevados daquilo que se estava à espera. São aparentemente, pela informação que existe, é preciso esperar pela conferência de imprensa, mas basicamente a informação que está a sair nos órgãos de comunicação social está alinhada com aquilo que vai ser divulgado hoje à tarde. Eu penso que António Domingos foi bastante exigente. Hoje, com certeza, vamos ouvir explicações de Paulo Macedo que nos levem justificações sobre porque é que reduziram, se é que reduziram as imparidades, mas, como digo, como isto é muito baseado em modelos, há sempre alguma margem e há sempre a possibilidade de dizer que, por exemplo, se alterou a conjuntura e neste momento pode-se esperar que algumas empresas possam recuperar, possam pagar os seus créditos, assim como nós sabemos no setor imobiliário tem havido uma grande recuperação. Isto são hipóteses que eu estou a colocar, claro. Mas há também um outro aspecto que está relacionado também com o perfil de gestão. António Domingos vem do BPI e o BPI tem uma filosofia, ou tem tido, ou teve uma filosofia de registro, de sobre-registro, até podemos dizer assim, de imparidades, no sentido de ser mais pessimista em relação à possibilidade de recuperação dos créditos Talvez do que isso os outros explique bancos. a avaliação que foi feita pela equipa de gestão de António Domingos enquanto esteve durante algum tempo a liderar a Caixa Geral de Depósitos. É uma das probabilidades. Sendo uma última possibilidade aquela que alguns analistas referiram, que é também há duas racionalidades, digamos assim. Uma é antecipar todas as perdas e a partir daí registar apenas a lucros, ser muito pessimista em relação às perdas e tudo o que vier a seguir nos anos seguintes são lucros. Isto para além daquele do aspecto que todos, que é referido com frequência, que é o desempenho depois da administração, é a partir daí sempre elogiado e as críticas ficam para as administrações anteriores, isto não é novo, nas transições é frequente fazer-se isso, mas há um outro aspecto é tão também... frequente como quando temos governo novo e Exatamente, coisas é a mesma lógica, exatamente, tem basicamente a mesma lógica e não é novo, tem acontecido ao longo dos anos, sobretudo nas empresas onde há nomeações, empresas que são do Estado e que há um bocadinho mais margem para se fazer isso. Mas há um outro aspecto que não está relacionado com a gestão da imagem, digamos assim, da nova administração, que é relacionado com as regras de Bruxelas. E essa sim é uma questão muito importante e muito mais racional, digamos assim, não tem a ver apenas com uma gestão política da imagem, que é o facto de não se poder estar a pedir aumentos de capital, autorizações para aumentos de capital, porque o processo é muito complexo e muito difícil, sobretudo para empresas que pertencem ao Estado. Isso era um aspecto de prudência, ou seja, este aumento de capital da Caixa Geral de Depósitos, que nós ainda não sabemos, não existem documentos oficiais de Bruxelas a dizer que foi autorizado, não conhecemos os pormenores, nada disso,
Este aumento de capital é sempre um aumento de capital difícil de obter, porque tem de passar no crivo da toda poderosa Direção-Geral da Concorrência, que tem independência total e absoluta de todas as entidades, todas as outras entidades eleitas em Bruxelas, eleitas no quadro da União Europeia, e esse crivo é muito difícil porque o Estado tem de provar que o aumento de capital que está a concretizar não corresponde a uma ajuda do Estado à Caixa Geral de Depósitos que possa dar à Caixa vantagens em relação à sua concorrência. E esta é uma das razões porque pode explicar e justificar um excesso de pessimismo em relação ao registro de imparidades, no sentido de ser mais pessimista em relação àquilo que se consegue recuperar em matéria de crédito e até em matéria de imobiliário do que seria normal. Porque, contrariamente ao que acontece, por exemplo, com o BCP, que foi fazer um aumento de capital privado, não tem de passar pela Caixa Geral de Depósitos, pela Direção-Geral da Concorrência, porque a lógica da Direção-Geral da Concorrência é se consegue fazer o aumento de capital em condições de mercado, é porque não afeta a relação com os outros bancos. Este último aspecto é muito importante para explicar também aquele que foi o pessimismo de António Domingos e aquele que com certeza também será o prudente pessimismo de Paulo Macedo. Helena Garrido, mas apesar de tudo, o Parlamento, nomeadamente a Comissão de Inquérito Parlamentar, quis saber qual era a lista, ou quem é que fazia parte da lista de credores da Caixa Geral de Depósitos, e isso não foi possível. Os portugueses teriam direito a conhecer essa lista? Na minha opinião, sim. A lista de credores é, sobretudo, a lista dos maiores devedores da Caixa Geral de Depósitos. É a lista dos maiores devedores. Na minha opinião, sim, por uma razão muito simples. Quando se pede aos contribuintes que avancem com um aumento de capital para a Caixa Geral de Depósitos da dimensão com que se está a pedir, penso que os contribuintes, enquanto acionistas indiretos da Caixa Geral de Depósitos, têm o direito de saber onde é que estão exatamente essas perdas. Se nós pensarmos... Isto até porque os contribuintes ao longo dos últimos anos têm sido os responsáveis pela injeção de capital na Caixa Geral de Depósitos. Sim, como é normal, não é? Somos os acionistas, também os acionistas do BCP foram os responsáveis, têm sido os responsáveis pelos sucessivos aumentos de capital do BCP. O BCP foi um dos bancos que agora está no bom caminho e no Namato conseguiu e tem sido muito elogiado pelo aumento de capital que obteve em situações muito difíceis. São sempre os acionistas que são chamados e os contribuintes indiretamente são acionistas da Caixa Geral de Depósitos e, como tal, é normal que sejam chamados com o dinheiro que descontam para os impostos a aumentar o capital da Caixa Geral de Depósitos. Mas exatamente como acontece com a banca privada, os acionistas têm o direito de saber então o que é que se passou. Têm o direito de perguntar a quem gera a instituição, a empresa, neste caso o banco, o que é que se passou, como é que foi possível, que se registassem estes prejuízos. E por isso mesmo considero que a Caixa deveria, e o Banco de Portugal não se devia opor, nem a CMVM, como se estão a opor, deveria libertar, divulgar pelo contrário, a lista... facilitar. Exatamente, a lista dos maiores devedores da Caixa Geral de Depósitos e explicar qual foi o critério que levou à concessão desses empréstimos, qual foi a análise que se fizeram, qual foi o processo de decisão. Penso que isso não viola em nada o sigilo bancário, até porque hoje o sigilo bancário está é muito menos sigilo do que era no passado, e bem, porque nós não podemos apoiar-nos no sigilo bancário para proteger quem não se comporta, entre aspas, bem na sociedade. Aliás, Pedro Ferraz da Costa, numa entrevista que deu ao ECO, quando eu lhe pergunto isto é uma ameaça ao regime, o que ele diz é isto é uma ameaça mais aos ladrões. E
E nós temos de garantir que, obviamente, isto não se passará agora porque está muito mais escrutinado, mas pelo menos garantir que quem cometeu erros é responsabilizado minimamente, nem que seja responsabilizado politicamente, se não for responsabilizado por via judicial. Penso que os contribuintes têm o direito de saber Sim. quais são os maiores Helena, devedores e quais os critérios que presidiram essa concessão de sem crédito. querer parecer deselegante, mas com a tua longuíssima experiência na área do jornalismo económico, acreditas que é possível vir a veres com o resto dos portugueses que alguém seja responsabilizado por estes prejuízos que a Caixa alcança e tem vindo a alcançar sucessivamente? Eu quero acreditar que sim, não gostaria de ser tão pessimista. Bom, nós temos assistido à responsabilização de muitos banqueiros, não é? Independentemente das guerras e batalhas que assistimos ou que verificamos ou que temos assistido no espaço mediático, nós vimos toda uma geração de banqueiros desaparecer com a sua imagem, no mínimo a sua imagem, bastante afetada negativamente. Por exemplo, toda uma equipa que estava associada a Jorge Jardim Gonçalves desapareceu do espaço público, esteve envolvida em processos judiciais, independentemente de ter sido ou não condenado, estão inevitavelmente afastados da área da atividade bancária, não poderão voltar a exercê-la. Neste momento, tivemos o caso BPN também, em que há processos judiciais. Temos o caso do BES, com a família Espírito Santo, que seria impensável alguma vez a ser até minimamente beliscada neste momento com o Ricardo Salgado, com os processos contra Ricardo Salgado a avançarem. Ao nível do setor privado tem havido grande responsabilização. Se me disseres ao nível ao nível político se tem havido responsabilização, nós aí temos de ter mais prudência, porque os políticos são eleitos e nós também queremos que eles tenham alguma margem de manobra para gerirem o país. Mas dito isto, obviamente que espero que no caso da Caixa Geral de Depósitos, como aliás aconteceu nos outros bancos, as administrações sejam responsabilizadas e possa existir matéria material, ou seja, documentação que nos permita verificar se as administrações atuaram de acordo com as regras de prudência que devem presidir à concessão de crédito. Muito obrigado, Helena, por ter estado connosco Obrigada, no muito início bom desta dia. antena aberta. Bom dia e bom fim de semana. Helena Garrido vai estar a partir da próxima segunda-feira de regresso ao convívio com os ouvintes da Antena 1 nas contas do dia, que de resto vamos recuperar mais adiante, a edição desta manhã assinada pelo Nicolau Santos, mas antes disso vamos dar a oportunidade aos ouvintes que se inscreveram para participar no programa de hoje para partilharem a opinião que têm e as respostas que eventualmente queiram dar às perguntas que lançamos para suscitar a discussão, o debate nesta emissão da Antena Aberta, e vamos começar a fazê-lo exatamente com a opinião de Miguel Paulo, que está connosco em Rio Maior. Bom dia, Miguel, bem-vindo ao programa. Inscreveu-se pelo 822-0101 e o que é que tem a dizer-nos, Miguel? Bom dia, obrigado pela oportunidade. Isto faz-me lembrar um pouco aquele ditado americano económico que diz que todos os economistas deveriam de ser manetas, ou seja, ter só uma mão. Porque, por um lado, passam a vida a dizer in one hand, portanto, por um lado, e depois dizem in the other hand, portanto, por outro lado. E, portanto, isto tem sempre duas faces a uma moeda, mão lava a outra. Exatamente. Ao fim e ao cabo, uma mão lavará a outra, é por isso que elas existem as duas. Eu penso que, por um lado, enquanto contribuinte e cidadão, fico extremamente satisfeito que nós tenhamos ainda um dos últimos redutos de intervenção económica muito regulada, muito de facto espartilhado hoje em dia, que é de facto o Estado poder ter um banco e de alguma forma poder intervir na economia. E, portanto, neste quadro de moeda única. Fico satisfeito que a Caixa seja de facto uma grande instituição, tem de facto as pessoas que têm ao seu serviço, direta e indiretamente, e tem um papel absolutamente indiscutível na economia portuguesa, até indo a negócios e participando em negócios que a banca comercial normal não iria por natureza ou teria mais dificuldades em fazer. Um bocadinho a responsabilidade social da Caixa Geral de Depósitos, que é incentivar o desenvolvimento da economia portuguesa. Isso, exatamente, e fico satisfeito por isso. Coloca a Caixa numa zona cinzenta
e é precisamente onde as piores coisas acontecem, porque se está numa zona branca nós sabemos, se está numa zona preta nós sabemos, é claro, quando está numa zona cinzenta começam a acontecer um conjunto de situações que podem correr muito bem ou muito mal, e algumas das quais têm corrido mal. Ainda ouvi há pouco na Antena 1 o caso de, em Constância, se não me falha a memória, se disso ou não se fecha o balcão da Caixa em Santa Margarida, curiosamente aqui no meu distrito, em Rio Maior, distrito de Santarém. Este é o papel inglório que depois a Caixa tem. Está num patamar comercial, portanto opera como um banco comercial qualquer, mas depois tem obrigações que um banco comercial normal não tem e que os seus acionistas nunca o deixariam ter. Um papel um pouco híbrido, não é? Exatamente, esse papel híbrido. E aí entra aquela cláusula desculpante, de certa forma, que nós cidadãos temos de ter com alguma atuação e se calhar algum prejuízo com a Caixa nestes últimos tempos que teve. E por outro lado, e para fechar as coisas boas, ainda bem que a Caixa começa a limpar balanço desta maneira e nós cidadãos temos a oportunidade de saber afinal mais ou menos, porque nunca é o valor absoluto, mas mais ou menos qual é o balanço que a Caixa tem de limpar e que só o faz também numa reta final. Imagine-se que a Caixa seria dos primeiros bancos, ou pelo meio, também a apresentar este nível de prejuízos e a estar embrulhada, passa a expressão, com todos os outros bancos que tiveram problemas, Sim. desde o BPN até, ultimamente, ao Banif. Seria uma tragédia global para a economia e provavelmente já a teria levado, se calhar, no enquadramento, a ser semi-privatizada. Por outro lado, ao abrigo precisamente dessa face mais social que a Caixa tem, é claro que é preciso agora definirmos de futuro, e quero ser otimista, o que é que vamos fazer com a Caixa Geral de Depósitos e como é que vamos passar a olhar para isto e a regular de futuro. Porque tudo bem, eu aceito enquanto cidadão pagar também, era o que faltava agora não assistir à Caixa Geral de Depósitos quando assistia a todos os outros bancos que são de acionistas particulares, e a Caixa que me presta um serviço público também, era o que faltava não o fazer. Agora, eu quero é calcular ao menos isso de futuro para que isto não volte a acontecer. E questões como, e eu ouvia com atenção a Helena Garrido, vou dar um exemplo que é conhecido dos jornais. Quando a Caixa concede o empréstimo ao empreendimento de Val de Lobo, porquê é que o fez? Fê-lo porque a banca comercial não ia lá? Fê-lo porque a banca comercial quis dividir risco? Passou pelos mesmos critérios de análise de risco que os outros projetos? Houve naquele momento algum outro projeto similar que tivesse sido rejeitado, eventualmente até a favor deste? Isto, infelizmente, porque é tirar a Caixa Geral de Depósitos e a sua administração, presente e futura, para a lama, para a praça pública e para a discussão, coisa que não deveria de acontecer com esta facilidade, porque de facto afeta a imagem do banco e afeta a imagem da administração e a fidúcia que o povo tem no banco, tem de acontecer, porque se não me explicam, eu tenho de perguntar. E é estranho que com uma intervenção de um órgão em que nós confiamos indubitavelmente para gerir, para fiscalizar, para supervisionar, faltava-me o termo, tudo isto que é o Banco de Portugal, eu seja obrigado, via comunicação social, no café e na rua, a perguntar afinal o que é que se passa. Porque a informação não me é dada. Porque sim, e concordo aí com a Helena Garrido, de facto, se não me diz informação, se me chamam a pagar, se é um banco que é meu, então eu preciso de saber o que é que está a passar. E da pior forma, eu tenho de saber se este empréstimo a Val de Lobo e tantos outros foram ou não concedidos em critérios justos e porquê é que o foram. Se não foram, onde é que está a responsabilidade. Preciso de saber quem são os principais credores da Caixa, quem são os principais devedores da Caixa, para saber o que é que se passa afinal, para que de futuro, a tempo, eu possa pedir satisfação antes do problema acontecer, ou pelo menos tentar fazê-lo. E é quando me perceber que alguma coisa não está a correr bem, imediatamente, cuidado, será que não estamos outra vez a caminhar o mesmo caminho que passámos no passado e que isto nos vai levar a essa situação? E, portanto, cumpro o meu papel de acionista na rua, que é onde eu tenho de fazer, porque não tenho outro sítio para o fazer. Já agora, Miguel, qual é a sua opinião sobre a intenção do Governo, revelada ontem por Mário Centeno, Ministro das Finanças, de criar uma nova entidade que assuma a supervisão bancária? Quando se criou o Banco de Fomento em Portugal, eu quase na altura que perguntei porque é que se cria mais uma entidade para gerir dinheiro público quando o Estado tem um banco que já é seu. Será que é a Caixa que não está em banco de condições? fomento que na prática quase nem saiu de papel, não é? Exatamente, mas criou-se, duplicou-se mais uma instituição, criou-se mais uma estrutura orgânica, com mais um processo administrativo para o contribuinte e para quem é eventualmente beneficiário destes empréstimos ou desta facilidade económica. Eu não sei se criar novas instituições, eu sou de direito e às vezes digo, não vale a pena criarem mais legislações, nem criarem mais impostos, nem mexerem no que está. Se nos desse ao menos durante um período estabilidade, com que nós soubéssemos com o que contamos,
para que pudéssemos pôr a funcionar os órgãos que existem e cumpram o seu papel, ao menos com o que está, tentando reduzir as zonas cinzentas que ainda existem, aperfeiçoando, portanto, as instituições, já era bom. E, portanto, eu acho neste momento que, o Banco de Portugal foi muito lento, demorou muito tempo a atuar, muitas das vezes porque disse que não tinha instrumentos, que não tinha legislação. Mas até compete então perceber se tem ou não instrumentos e se tem ou não legislação. Tem ou não tem instrumentos e tem ou não tem departamentos internos que lhe permitam, de certa forma, antecipar algumas situações que possam vir, fazer exercícios teóricos, A, B, C, D, e, portanto, tentar fechar, digamos, esses flancos que possam estar abertos. Eu hoje sou da opinião que, se calhar, não vale a pena criar mais instituições. Mantenham-se as que estão, reforce-se eventualmente o seu poder, se veem que ainda estão numa zona cinzenta muito grande e se não têm instrumentos para atuar. Eu julgo que hoje, mais do que nunca, aprendemos com esta crise económica o que nunca se tinha aprendido em termos de intervenção económica na sociedade. Portanto, sabemos hoje o que é que está errado, o que é que está certo, o que é que poderemos antecipar. Estamos hoje mais bem preparados, até mesmo as pessoas na sua vida do dia-a-dia, mais preparados do que nunca. Reforcem-se estes poderes e ponham as instituições a funcionar. E se calhar mais útil hoje em dia do que discutir, e aí concordo, se houve ou não houve mensagens, se houve ou não houve uma promessa absolutamente impossível de prometer, a menos que mudasse todo o quadro legislativo. Se vamos ou não tirar o governador Carlos Costa do Banco de Portugal, estabilizem o processo, estabilizem as instituições e atuem. De certa forma, era muito importante se pegássemos agora neste prejuízo histórico da Caixa Geral de Depósitos e disséssemos, pronto, aqui é o fim. Se isto é possível dizer, sim, era pelo menos desejável que assim fosse. Aqui é o fim, vamos responder agora a isto, vamos agora trabalhar num esforço conjunto para evitar situações futuras, vamos deixar de atacar o governador, vamos lhe pedir as responsabilidades e já agora, que aprendeu com estes erros do passado, preveja o futuro e deixe o banco munido, juntamente com o Governo, peço ao Governo de legislação, peço ao Governo de instrumentos, munido de instrumentos para que não voltemos mais a passar sobre isto. Miguel, muito obrigado. Nos preocupemos o mais depressa possível em pagar a dívida e passarmos ao futuro. Miguel Paulo, aliás, a falar-nos de Rio Maior. A seguir já vamos ouvir outro Miguel. Trata-se de Miguel Santos, que está connosco em Benfica. Bom dia, Miguel. Bem-vindo à Antena Aberta. Peço-lhe só o momento de aguardar um instante para dar conta de uma opinião de Teresa Tavares Góes, que nos chega através do Facebook da Antena 1, onde estamos a transmitir esta emissão. Maria Teresa Tavares Góes diz que os portugueses, apesar do sigilo bancário vigente, deveriam ter a informação de quem tem direito, aliás, se o crédito mal parado na Caixa Geral de Depósitos, uma vez identificado, se esses devedores foram, digamos, que penhorados dos seus bens ou chamados a resolver a dívida. Alguns deles, segundo consta, serão donos de obras de arte, propriedades, negócios e não consta que estejam insolventes ou mal de vida. É a opinião que nos chega através da Antena 1 no Facebook, onde esta emissão segue também. E agora sim, Miguel, vamos dar-lhe a oportunidade de se expressar sobre a questão que hoje estamos aqui a trazer. Faça favor, bem-vindo. Então, o Sr. Dr. António Jorge, mais uma vez, muito bom dia e cumprimento também o auditório da Antena 1. Bom, não haja dúvidas que é um excelente debate que o senhor hoje propôs aos ouvintes, conforme falou a senhora doutora e este senhor, e ficamos aqui a saber muita coisa. A minha intervenção pauta-se pelo seguinte: de facto é verdade e nós sabemos que quando acontecem estes desaires, eu vou repetir uma frase que foi dita publicamente pelo Dr. Salgado. Qual é a frase? Digo já. É que de repente fiquei ansioso. Foi entrevistado numa estação vizinha, que não vale a pena dizer o nome, em que a jornalista disse-lhe, a dada altura, mas ao Dr. Salgado, eu penso que isso é um autêntico roubo milionário, não é? E o doutor respondeu, não, a senhora dona, que eu não vou dizer o nome, se quisesse eu dizia-lhe, mas não digo. Pode dizer, não há problema nenhum. Então vá lá ver. A Judite Sousa, era a dona Judite Sousa que estava a entrevistá-lo. E eu disse, Judite, vamos lá ver se a gente se entende. Eu vou-lhe dar um conselho. Nunca diga roubo. Nos bancos não se fazem roubos, Judite. Então fazem-se o quê?
erro operacional. Doutor. Então pronto, então chamemos um erro operacional. Portanto, Dr. António Jorge, o que é que eu quero dizer com isto? É que, conforme disseram os ouvintes anteriores, e de facto é verdade, não é? Se é aquilo que dão a demonstrar, as pessoas hoje estão efetivamente algumas delas postas de parte, derivadas tais, então, os erros operacionais, que a gente agora podemos utilizar a frase, porque ela também não pediu direitos de autor. E então, é com estas coisas, assim, fizeste, está feito, vai-te embora, estás perdoado, volta quando quiseres. Dr. António Jorge, isto é sistemático. O senhor, como jornalista que é, e da experiência que tem, não é? Da sua intervenção jornalística que faz na imprensa e assim, sabe que isto é sistemático. Fazem-se as neiras, os tais erros operacionais, vão-se embora, não há um tribunal, não há nada, e mesmo que houver, vai tudo para casa com as mãos nos bolsos. Portanto, o Miguel, no fundo, está a queixar-se da impunidade, é isso que está a transmitir-nos. Miguel, muito obrigado. Portanto, veja uma coisa, doutor, Diga. É que isto não são meia dúzia de patacos. São milhões de euros. Claro. E agora esta história dos 9 mil milhões de euros, quem paga? Obrigado, Miguel. Bom dia e bom fim de semana. Hilda Melo Teixeira deixa também o seu contributo através do Facebook, para que todos os que estão a seguir o debate digital, mas também a emissão na rádio, possam proceder à devida reflexão à luz dos valores éticos e não de interesses partidários, é o que diz a Hilda. O Dr. Aguiar Branco vai liderar a nova comissão de inquérito sobre a Caixa Geral de Depósitos, ora sendo Aguiar Branco advogado de uma enorme carteira de clientes que têm interesses nas mais diversas áreas, nomeadamente ambiente, urbanismo e energia. É um comentário não relacionado diretamente com a questão, mas que também tem a ver com a Caixa Geral de Depósitos, que é hoje o foco da nossa emissão, até porque, segundo já divulgamos, de acordo com informações que estão a ser avançadas por diversíssimos órgãos de comunicação social, as contas da Caixa no ano passado apresentarão um prejuízo na ordem de 1,9 mil milhões de euros, recorde absoluto. Madalena Oliveira está em Mira. Bom dia, Madalena. Muito bom dia, Sr. António Jorge. Bom dia a todo o auditório. Eu pretendia só dizer umas palavrinhas muito breves, que é o seguinte: enquanto não se apurarem responsabilidades relativamente aos atos dos gestores públicos, sejam eles quais forem eles os gestores, nomeadamente o governador do Banco de Portugal, a Caixa Geral de Depósitos, etc., não se apurarem responsabilidades e as pessoas responsáveis pelos atos não forem penalizadas no sentido de serem obrigadas a reembolsar o Estado dos danos causados, nada disto se resolve. Assumirem-se culpas, como ainda há pouco tempo o Secretário de Estado, o antigo Governo, assumir culpas e caminhar, subir para o lado, isso não leva a nada. As pessoas têm que ser responsabilizadas e, consequentemente, reembolsarem o Estado pelos danos causados. Obrigado, Madalena. Já está claro o seu Bom pensamento, o seu raciocínio. Bom dia e bom fim de semana. Em Viana do Castelo está connosco o José Araújo. Olá, José. Bem-vindo ao programa. Olá, bom dia. Bom dia. Uma boa maneira de se dar uma má notícia. As coisas podiam ter sido piores. O povo já sabe disso. Nós sabemos. É interessante. Há um bocadinho esqueceu-se, quando falou com o ouvinte anterior, de referir essa parte, como já disse há um bocado. As notícias podem ser sempre boas, mas nós pegamos sempre na parte melhor, que é dizer, nós somos culpados por tudo, mas as coisas poderiam ser sempre piores. Se reformularem um pouquinho o sentido das coisas, nós, povo, ficaremos todos muito mais bem informados. Mas, se fosse um banco privado, todos nós sabíamos quem teriam sido as pessoas, nomes públicos, era deste banco, como sabemos das outras instituições que vão desaparecendo, umas
trás das outras, porque é o banco público e toda a gente está comprometida, ninguém se fala, não há um nome que falte, não há uma gestão que seja apontada, como se aponta no banco A. Faltam responsáveis, é isso que quer dizer. Responsabilidade, responsáveis das atitudes. E a culpa não é minha. A culpa é de quem tem a possibilidade de dizer as coisas e depois dar a notícia assim. O prejuízo não é tão grande como estava previsto e as coisas ficam-nos por aqui. E depois já estamos todos felizes. Desculpe, mas não sei se está a fazer um ataque direto, mas a verdade é que eu desde o início estou a referir-me àquilo que são dados objetivos e que estão a ser apresentados por vários órgãos de comunicação social nesse sentido, ou seja, são recordes no que diz respeito aos prejuízos da Caixa Geral de Depósitos. Isto é uma péssima notícia, não tínhamos disso dúvidas. Não tenho nada. Mas também não me compete a mim estar a avaliar do ponto de vista moral, se quiser, se é uma boa ou uma má notícia. Não, a notícia é péssima para todos nós contribuintes, para todos nós que pagamos os nossos impostos, porque estas imparidades ou que o Estado vai ter, este aumento de capital que o Estado vai ter que suportar, é pago pelos contribuintes, não há outra maneira. E sendo assim, a notícia, para ser um pouquinho branqueada, sai-nos assim. Nós ficamos mais felizes, mais contentes. Não sabemos, dos outros apontamos nomes. Deste lado não há nomes para apontar, mas vamos pagar mesmo. Isso é que falta. E falta. Muito obrigado, José. Um bom dia para Viana do Castelo. Daqui a pouco já vamos ouvir a opinião de António Silva, que nos liga de Irmesinde. Vou-lhe pedir para ter um bocadinho de paciência e aguardar um pouco mais ainda. Só queria recordar, nesta altura da Antena Aberta, a análise de Nicolau Santos, que é também analista de assuntos económicos da Antena 1, que esta manhã nas Contas do Dia com António Macedo também se dedicou a este tema. Talvez seja importante para aqueles que não ouviram recordarem aqui ou terem a oportunidade de ouvir a reflexão que o Nicolau faz. Vamos a isso. As contas da Caixa Geral de Depósitos que serão hoje apresentadas fazem-me lembrar aquela anedota de mau gosto de uma pessoa para dar más notícias, dá uma notícia muito pior para depois dizer, afinal não foi tanto. E o que é certo é que nós estávamos confrontados com a possibilidade da Caixa Geral de Depósitos ter um prejuízo de cerca de 3 mil milhões de euros relativamente ao ano passado. Era isso que tinha resultado mais ou menos da análise que tinha feito o Dr. António Domingos, o anterior Presidente da Caixa, e que tinha, em matéria de negociações com Bruxelas relativamente ao plano de capitalização, era mais ou menos o que estava em cima da mesa. E, portanto, o que vai hoje ser anunciado é um prejuízo muito grande, são prejuízos recordes na Caixa Geral de Depósitos, que, no entanto, não chegam aos 2 mil milhões de euros. É muito dinheiro, mas, apesar de tudo, é cerca de 75% do que estava inicialmente previsto. E isso leva a um outro ponto, que é um ponto, enfim, dentro do mal, é um mal um bocadinho menor, ou seja, é que o dinheiro necessário para recapitalizar o banco e para colocar os seus rácios de acordo com aquilo que é exigido por Bruxelas e pelas autoridades de supervisão europeias será um pouco menor, ou seja, o esforço do Estado na recapitalização da Caixa, ou seja, de todos os contribuintes portugueses, será menor, um pouquinho menor, não muito menor, mas um pouquinho menor do que aquilo que estava previsto. Eu deduzo que este resultará já da ação também do Dr. Paulo Macedo à frente do banco, esse palavrão que se chama imparidades, e enfim, não sei se todos os ouvintes saberão, mas no fundo o que representam é a diferença entre aquilo que está no balanço de um banco relativamente, por exemplo, ao valor do imóvel, como ele está avaliado, e depois o que ele vale efetivamente no terreno, ou seja, quando no mercado, e portanto uma pessoa pode ter no balanço do banco que um determinado imóvel vale 1 milhão de euros, mas depois no mercado, quando quer vender, ele não vale 1 milhão de euros, vale apenas 700 ou 600, e portanto essa diferença é a chamada imparidade. E portanto é deste quadro que eventualmente também o Dr. Paulo Macedo já terá feito alguma nova avaliação dessas situações. 2.800 milhões de euros, Nicolau? Exato, andará por aí. Andará por aí. É mais ou menos do que se poderia prever. É um pouquinho menos, mas é sensivelmente
aquilo que se poderia prever. Ou seja, os números no total chegam quase aos 5 mil milhões de euros, é isso? 2 mil milhões de euros mais 2.800 milhões de euros? Pois, exato. E portanto, é nessa base que vai ser necessário recapitalizar a Caixa com a entrada de dinheiro fresco que está previsto em 2.700 milhões de euros, depois uma emissão obrigacionista de cerca de 1.000 milhões, e enfim, já agora aproveito para dizer, ao contrário do que alguns analistas disseram, esses 1.000 milhões de obrigações serão obrigações seguras, obviamente, porque a Caixa Geral de Depósitos cumprirá os seus compromissos, porque tem como único acionista ao Estado e, portanto, criar algum alarme em relação a essa emissão obrigacionista não faz nenhum sentido. E, portanto, é esse dinheiro que vai sustentar o programa de recapitalização da Caixa, e depois espera-se que não só a ação do Dr. Paulo Macedo e da sua equipe, mas também que a economia cresça um pouco mais, porque isso será fundamental para a Caixa, que essas duas situações venham a colocar a Caixa a ter resultados positivos, se não já em 2017, seguramente a partir de 2018. Por outras palavras, estes números não põem em causa a recapitalização da Caixa? Não de todo, pelo contrário. Estes números, aliás, até são melhores do que o quadro que tinha sido traçado junto de Bruxelas e, portanto, como digo, não são muito espetacularmente melhores, mas são menos graves do que aqueles que tinham sido apresentados em Bruxelas, embora continuem a ser de uma dimensão colossal em termos de prejuízos, mas enfim, mas isso o nosso sistema financeiro tem-nos dado notícias destas de ordem recorrente, só que a Caixa Geral de Depósitos, sendo o banco mais importante do sistema, é obviamente aquele que tem de ser, tem de resolver o seu problema para apoiar a economia e, enfim, para não colocar em risco, enfim, os depósitos que têm à sua guarda, etc. Nicolau Santos, esta manhã no espaço das contas do dia da Antena 1 com António Macedo, deixar aqui também a sua reflexão sobre estes números que indicam um prejuízo recorde da Caixa Geral de Depósitos. Recordo que a apresentação oficial do relatório e contas do ano passado vai ser feita esta tarde pela nova equipa de gestão da Caixa Geral de Depósitos. Como sabem, tem como presidente Paulo Macedo, ex-ministro da Saúde do governo de Pedro Passos Coelho. Vamos ouvir então, António, a sua opinião. António Silva em Hermesinde, desculpe lá o tempo que esteve a aguardar. Vamos ouvi-lo. Com certeza, muito obrigado. Bom dia. Relativamente ao fórum, eu ouvi de manhã, às 11 horas, em introdução, depois por motivos profissionais não consegui ouvir mais o resto. Mas o que eu pretendo dizer é uma coisa muito simples. Hoje de manhã, o Sr. Rui Rio, o antigo autarca do Porto, do PSD, veio com uma determinação, com uma vontade, com uma audácia para se encontrar os responsáveis por desfalque que houve na Caixa Geral do Porto. António, deixe-me só interrompê-lo para recordar essas declarações do antigo Presidente da Câmara do Porto. Eu não posso considerar que as entidades reguladoras, a começar pelo Banco de Portugal, funcionam bem, porque funcionam mal, a começar pelo Banco de Portugal. Porque podemos ter este discurso todo e ter diversas opiniões sobre aquilo que tem vindo a público sobre o Banco de Portugal. Mas uma coisa, não há dúvida nenhuma que é factual. Não esteve à altura das circunstâncias. Não esteve. Isto é factual. Podemos agora divergir porque é que não esteve e atribuir responsabilidades a A ou B, mas que não esteve ao longo de anos e anos. E, portanto, a banca não esteve. Nós temos um conjunto de instituições, quase todas, que não funcionam ou que funcionam mal e vão tender a funcionar cada vez pior. As responsabilidades do Banco de Portugal, na opinião de Rui Rio. Vamos agora ouvir especificamente a passagem em que o antigo Presidente da Câmara do Porto se refere à Caixa Geral de Depósitos. Andamos aqui a perder tempo do SMS para cá ou para lá, ou da declaração de rendimentos nos jornais ou no Tribunal Constitucional, ou não sei o quê, pronto. Mas verdadeiramente não se discute como é que chegamos a 5 mil milhões e de quem é a responsabilidade. E mais ainda, eu não compreendo, e só uma sociedade que não está muito equilibrada, é que anda aqui a forçar um administrador da Caixa a pôr os seus rendimentos nos jornais para todos sabermos o que ele e a mulher e os filhos têm, mas ao mesmo tempo, quando se pede para o povo português ter conhecimento de quem são os principais devedores da Caixa que nos levaram a isso, aí já não se pode publicamente dizer nada. Não compreendo, não estou de acordo. António, assim as pessoas que estão a ouvir o programa já vão perceber aquilo que vai analisar. Exatamente. O que eu quero dizer é o seguinte: a determinação dele relativamente, não são 5 mil milhões, mas por vezes são cerca de 2 mil milhões de euros, a determinação dele
Eu gostava que ele tivesse essa determinação quando foi o caso dos amigos deles, do partido deles, relativamente ao BPN, ao BANIF e ao BPP. Isso é que eu gostava que ele tivesse uma determinação. E agora, é de facto o PSD e o CDS inteiramente responsáveis porque foram eles que renomearam o governador do Banco de Portugal, porque já tinha dado indícios de que não regulava coisa em cima nenhuma, era, de facto, ali um estorbilho que ali estava. E, de facto, foram os colegas dele, não é, do PSD, que o recondicionaram. E agora temos mais 1,9 mil milhões de euros para pagar. Esse senhor que está armado, é como se diz aqui no Porto, está armado em seríssimo e todo determinado, devia ter dito, mas era antes, não é agora. Porque a experiência diz-me que quando esses senhores falam assim determinados, é porque os deles já estão safos. Porque se ele pressentisse ou tivesse alguma dúvida que algum dirigente do PSD fosse lá para dentro, não falava com essa determinação. Portanto, eu confio nos tribunais, sem dúvida que sim, mas também os tribunais estão fartos de alertar os juízes, os magistrados, que os meios de procura e investigação da alta criminalidade são escassos. E, portanto, o Rui Rio está a falar assim porque já sabe que nenhum deles vai lá para dentro. A culpa foi do PSD, do CDS e também da ala liberal do Partido Socialista. E é preciso também que os contribuintes sejam também responsáveis quando vierem as próximas eleições e votarem em outras alternativas para além desses três. Ok, obrigado, António, bom dia. Manuel Almeida está connosco em Vila Nova de Gaia. Provavelmente é consigo que vamos concluir o programa. Manuel, faça favor. Ok, bom dia, Sr. António Jorge. Olha, daqui fala Manuel Almeida mesmo. E é o seguinte, eu tenho ouvido o vosso programa, sempre ouvi, e vou dizer uma coisa que é importante, que também não vale a pena estar a falar demais, porque tudo que se diz a mais é erro. Para mim... Que é demais é moléstia, não é? É moléstia. Uma coisa é certa. O Sr. António Jorge sabe que nós, quando vamos pedir um empréstimo ao banco, eles querem garantia disto, querem garantia daquilo, querem garantias de tudo. Hein? E o indivíduo, se ganha um ordenado pequeno, mesmo assim, sujeita-se a não ter nada mesmo com as garantias. O que é que acontece? Acontece que, para estes senhores, que eles não querem dizer quem são, que era aí eu preferia que eles dissessem quem eram os devedores aos bancos, não digo só à Caixa Geral de Depósitos, os devedores aos bancos, eu preferia isso do que andar a dizer que é mais impostos, quem paga, quem recebe mais, quem recebe menos, porque a mim nada me interessa, porque as finanças lá estão para ir buscar o dinheiro quando devem ir buscar. Agora, eu gostaria era que pusessem em pratos limpos os partidos todos, não só os partidos da direita, mas os partidos da direita com os partidos da esquerda. Meninos, vamos todos dar as mãos, vamos todos descobrir e pôr em pratos limpos quem é que deve. Sr. António Jorge, não vale a pena cansar mais ninguém e tenho dito. Sabe? Bom dia e bom trabalho. Pois, bom dia para si e bom fim de semana para todos. Por falar em pratos limpos, está a aproximar-se a hora do almoço. A emissão segue com Augusto Fernandes. Nós voltamos na segunda-feira. Bom dia. Bom dia, António Jorge. Termina por aqui a Antena Aberta. Regressa então na próxima semana. Ficamos a 4 minutos do meio-dia. Antena 1. Dentro de 4 minutos, aproximadamente, o Jornal do Meio-Dia, edição de Daniel Belo.